Rádio Evangélica Maranata. Uma voz que anuncia a volta de Cristo. Encontros com Jesus. Vidas transformadas por uma palavra, um gesto, um olhar. Episódio 8. A purificação do templo. Este episódio encontra-se no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Algum tempo depois de Jesus ter iniciado o seu ministério, chegou a hora de celebrar a festa da Páscoa no Templo de Jerusalém. Era uma festa alegre que celebrava a grande libertação da escravidão do Egito, que Deus tinha dado ao povo de Israel. Jesus e os seus discípulos foram da Galileia para estar na festa em Jerusalém, tal como os outros homens judeus que iam de todos os lugares de Israel para cumprir a lei. Tinham a obrigação de ir a Jerusalém adorar o Senhor, oferecer um animal como sacrifício e pagar a importância de meio ciclo, que era o imposto anual do templo. Alguns homens não-judeus viajavam também de muito longe para assistirem à festa. Havia provisão para todos. O exterior dos 3 pátios no templo, chamado o Pátio dos Gentios, era acessível aos que não eram judeus e que estavam interessados em conhecer o Deus de Israel e em louvá-lo. O imposto do templo tinha que ser pago com moedas judaicas. Só se podiam oferecer animais que tivessem passado a inspeção. Por isso, os peregrinos que chegavam de fora tinham que trocar dinheiro e comprar animais aprovados. Durante séculos, o dinheiro tinha sido cambiado e os animais tinham sido comprados fora da área do templo. Mas no tempo de Jesus, os homens que vendiam gado, ovelhas e pombas, e os cambistas faziam negócio dentro do templo, no Pátio dos Gentios. O templo tinha sido o lugar escolhido pelo Senhor para se revelar ao seu povo, mas agora tinha se tornado num mercado. A família corrupta do sumo sacerdote Anás controlava o negócio da venda dos únicos animais aprovados para o sacrifício. Tinha mudado o seu negócio das ruas para o Pátio dos Gentios, a fim de evitar a concorrência e ter um monopólio. Cobravam preços exorbitantes aos peregrinos. Cambiavam o dinheiro estrangeiro a taxas muito altas. Ao entrar no Pátio dos Gentios no templo, os peregrinos viam muitas gaiolas com pombas e pombos. Havia bois, ovelhas e cabras que ocupavam uma grande área do pátio e o sujavam. Cheirava mal. Havia muito barulho dos animais e das pessoas a comprar e a vender. Tudo isso perturbava muito os adoradores não-judeus que iam àquele pátio reservado para eles, para adorarem o Senhor. Toda esta poluição contrastava com a limpeza extrema que os judeus tinham em suas casas, para que não houvesse poluição na Páscoa. Jesus viu sempre tudo isto no templo durante a sua infância e juventude. Não podia fazer nada, mas agora podia. Ele ficou irado com o comércio, a poluição e a comoção no templo. Ficou irado com a desonestidade e a exploração por parte da família do sumo sacerdote. Foi então que Jesus purificou o templo. Expulsou todos os vendedores da área, com as suas ovelhas e o seu gado. Espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as suas mesas. Jesus agiu com ira
mas não teve uma atitude amarga nem implacável. Foi uma ira controlada. Antes de tudo, fez um chicote, o que levou algum tempo. José andou calmamente por ali, achando pedaços de cordas usados para amarrar os animais à venda. Foi fazendo aos poucos o chicote que usaria com toda a autoridade de Deus para enxotar os animais. Não atacou as pessoas com o chicote e também não destruiu nada. Os animais que expulsou podiam ser apanhados depois. O dinheiro ficou no chão para poder ser recolhido mais tarde. Jesus não abriu as gaiolas, senão as aves teriam voado e não se teriam recuperado. Apenas disse aos vendedores que as tirassem dali. Repreendeu-os, dizendo: não façais da casa de meu pai casa de venda. Os discípulos, que tinham passado ainda pouco tempo com Jesus, nunca o tinham visto assim, mas lembraram-se das palavras de um salmo messiânico: o zelo da tua casa me devorará. Salmo 69, verso 9. Então perceberam que Jesus agia assim, porque o zelo pela casa de Deus e pela honra de Deus ardiam no seu coração. As autoridades do templo ficaram furiosas e perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para fazer isto? Estavam a perguntar-lhe com que autoridade fazia aquilo. Que cegos eles eram! O profeta Malaquias tinha declarado que quando o Messias chegasse, iria de repente ao templo e o purificaria. Malaquias 3, versículos 1 a 3. Jesus deu-lhes um sinal: derrubai este templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles pensaram que Jesus estava a falar sobre aquele templo, mas ele referia-se ao seu corpo, à sua morte e à sua ressurreição. Que dia deve ter sido para os discípulos? Aqui eles estavam face a face com um Jesus que não conheciam. Aqui eles presenciaram a sua santa ira e o seu zelo pelas coisas de Deus. Aqui eles viram o quanto ele queria que todos os homens conhecessem o Deus vivo e o adorassem. Aqui eles começaram a entender que, como discípulos de Jesus, tinham que viver vidas santas. Viram como o Senhor Jesus confrontou aqueles homens com o seu pecado, com a sua falta de temor do Senhor e das coisas sagradas. Também nós precisamos de entender que o pecado e a falta de temor ao Senhor é uma coisa muito séria. Os discípulos viram como Jesus agiu, com ira, mas sem um espírito amargo nem implacável. Ele foi o exemplo perfeito para eles seguirem. E Ele é o nosso exemplo também. Acabou de escutar Encontros com Jesus. uma produção da Rádio Evangélica Maranata.